organização de demandas. Uma das coisas que tem sido muito impactantes na utilização do sistema Agrate, o retorno que a gente recebe dos usuários, em relação a essa verdadeira esteira que a gente fez para dar então um atendimento organizado das nossas demandas, tá? Sem ter o risco de a gente deixar de fazer a avaliação de uma empresa, entregar um laudo, porque acaba sendo no andar das atividades algum dos atores envolvidos deixando de cumprir com as suas demandas. Aqui então todos os atores eles têm as suas demandas organizadas em um único lugar, né, e já tem um local inclusive para dar atendimento a essa demanda. Tudo começa aí com a análise e o registro inicial da empresa e depois a liberação então para fazer a avaliação ambiental, o registro dessa avaliação, a formatação, a revisão e a entrega dos documentos. Então a gente já tem aqui os processos internos, né, que começam com a revisão financeira, passando pela impressão, o registro dos levantamentos, uma empresa nova, registro de setores e funções, a lotação de funcionários numa empresa nova, os laudos que estão para serem digitados, estão em digitação, a revisão, a análise do responsável técnico, a entrega dos protocolos, por fim, o registro dessa entrega e a homologação dos laudos. Em relação à impressão de planilhas de levantamentos, tá? Então nós temos aqui todas as empresas que estão nessa fase, né? E aqui nós temos as planilhas então que são utilizadas, né? Nós temos vários modelos aqui para a avaliação de uma empresa nova, né? Então tem já o que se precisa avaliar, né, na empresa, então é feita uma avaliação global de toda ela em relação a layout, a processos de trabalho, a desconformidades elétricas, a presença de espaços confinados, atividades em altura, se tem vasos sob pressão, se tem reservatórios, ou seja, a empresa já tem uma orientação em relação ao que fazer. Como é que eu avalio um setor, né? Então a questão das atividades, do processo, o layout, você tem desconformidades na estrutura desse setor, você tem máquinas, áreas de trânsito, sinalização de segurança, a questão de algum risco elétrico, atividades não rotineiras, né? E a exposição aos riscos desse setor, né? Como é que eu avalio, por exemplo, os agentes ambientais, dentre eles o ruído? Já existe aqui, conforme a metodologia definida na NH1 da Fundacentro, como é que eu avalio ruído, de forma então pontual ou por dosimetria, pegando então se esse grupo homogêneo de exposição está exposto a um ruído uniforme, se ele tem variações, se ele trabalha no mesmo local, em locais diferentes. Então, conforme essas situações, é feita uma avaliação. Então, as empresas que utilizam o sistema Agrate, elas enaltecem muito isso, que eles têm uma orientação, né? Eu também gosto de dizer que nós temos um trabalho de gestão em medicina e segurança do trabalho com os usuários do sistema Agrate, dando para eles até certo ponto uma instrução de trabalho, né? Seguindo regras que foram detalhadamente construídas para que nós tenhamos ao final produtos de qualidade. É claro que você, com a tua expertise, também tem a tua forma de agir. Eu não vou decidir como você vai trabalhar, mas existem também em cima de tudo que a gente construiu, né, regras de avaliação, tá, que passaram aí por inúmeras auditorias de Ministério do Trabalho com reconhecimento da qualidade do trabalho que é realizado, fazendo um verdadeiro programa de gerenciamento de riscos, né? Então tem como avaliar produtos químicos, tem como avaliar o ruído, outros agentes físicos. Nós temos aqui por ramo de atuação, os principais ramos de atuação, os grupos homogêneos de exposição, que riscos que eles estão habitualmente expostos, né? Então, nós pegar aqui, por exemplo, o auxiliar de depósito, habitualmente ele está exposto aqui à elevação de ombro, esforço físico, flexões da coluna, transporte manual de cargas, traumas de membros inferiores e superiores, numa intensidade, então,
e numa exposição que são habituais para o cargo. Então você vai lá confirmar esse risco, a intensidade, a exposição, eventualmente alterações, se tem ou não então alguém que executa atividades perigosas, se tem riscos adicionais, se tem alguma atividade diferente, aqui vai a descrição dos agentes, né? No caso de uma empresa que já foi avaliada, existe uma planilha gerada com as informações do sistema, né? Então a gente vai lá e reavalia a empresa, existe aqui uma identificação inicial e depois por setor as medidas que estão em aberto, para cada grupo homogêneo de exposição, os riscos que foram colocados e eventualmente você vai apresentar alguma modificação, vai registrar isso nessa planilha de reavaliação. Então depois dessa avaliação tem o registro do levantamento. Então aqui nós podemos anexar documentos, anexar vídeos, anexar fotos. Botei uma aqui mostrando de maneira exemplificativa aqui como é que fica a foto. Ela é formatada e automaticamente registrada. Isso pode ser feito pelo celular, tira a foto e já coloca dentro do levantamento, ele já se organiza para ficar nessa formatação e depois quando dá baixa também não precisa estar perdendo tempo em ajustar e fazer isso, não, é simplesmente baixar a foto, ela automaticamente ela se ajusta. Depois disso então finaliza a etapa, quando finaliza a etapa ele vai passar adiante, né? Nós vamos aqui daí para os laudos. Então se é uma empresa nova tem que registrar setores e funções e lotar funcionários. A gente já fez aqui uma coisa que facilita bastante, que é nós podemos formatar o laudo ao mesmo tempo que o RH da empresa lota os funcionários. Ao final, daí, quando lota funcionário e termina a digitação, aí ele permite a liberação para análise do responsável técnico. A digitação dos laudos é feita, então, diretamente aqui no... Pegar aqui uma empresa, ele é feito, então... diretamente aqui nos itens, eu abro aqui antecipação, reconhecimento do risco, exposição ocupacional, no final do parecer do laudo técnico e do PCMSO, aqui tem agente aerodispersóide, então apareceu medidas para o PRA, eu faço depois uma revisão disso, né? Então antecipação e reconhecimento de risco, eu tenho aqui todos os itens apontados como possíveis geradores de alguma desconformidade, então eu analiso todos os itens e registro aqui nessa parte que eu defini como o ARRA, que aí mostra todos os itens que tem que ser analisado. Aqui uma empresa que está em vigor, já tem algumas medidas que ficam aqui, para mim não precisar ficar procurando todas as medidas, quando eu vou dar baixa delas, eu já entro na medida aqui e vou ver se ela foi realizada ou não foi realizada, a data da realização, se ela foi auditada, se teve uma eficácia comprovada. No momento que eu gravo aqui, ela vai sumir, ela vai estar como realizada. Então aqui dentro de todas essas medidas do ARRA, eu posso ter uma medida para um item ou não, ele já organiza aqui fora, porque quando eu vou fazer uma auditoria, eu não preciso procurar ela, eu já tenho ela organizado dessa forma. Na sequência eu vou lá para a exposição ocupacional, eu faço a inserção dos riscos, todos os riscos aqui, eu vou pegar aqui um exemplo como é que ele está bastante parametrizado. Então eu pego aqui o ruído, que é campeão, então ele já aponta aqui que tem uma exposição lá passível de enquadramento para aposentadoria, para envio no evento 2240, o limite e o nível de ação já puxa do banco de dados, a técnica de avaliação NH1, ele já puxa fator de dobra 3, fator de dobra 5, a unidade de medidas, que vai ser o DBA, né? Aqui eu vou ver se a exposição é habitual, intermitente, enfim, o grau de exposição, se tem EPC, sim ou não, EPI se é não utilizado, eficaz ou não eficaz. Aqui já tem qual é o protetor que é indicado, no caso o plug eu vou dizer se tem ou não tem como eu colocar um protetor que não está adequado. Aqui o PGR, né? Então o fator P1, P2 e P3 é conforme, aqui já tem as explicações. O fator, então, P1 seria conforme o valor que eu avaliei do ruído, a proteção que eu tenho para esse agente naquele cargo homogêneo de exposição, e aqui em relação aos dados do PCMSO, se eu tenho ou não adoecimento. Tá?
Então eu vou botando o fator P1, P2 e P3 e automaticamente vai se criar a probabilidade de ocorrência, levando em consideração aqui eu vejo, né, aqui aparece, nesse caso não tem nenhum funcionário para esse cargo, se tivesse aqui 1 em 100, daria que 1% dos trabalhadores, eu vejo se a magnitude é não significativa ou significativa, que vai majorar a gravidade daquele agente. Tá? Então, se eu pegar aqui um outro agente ambiental, para vocês verem a riqueza de detalhes, né? O que, por exemplo, eu dou para... O que o cádmio pode, então, ter numa empresa em termos de avaliação, tá? Ele tem um limite de ação não estabelecido na NR15, então ele remete a CGIH. Eu vou botar aqui a técnica de avaliação, a intensidade que eu avaliei o cádmio, a unidade de medida, né? Então lá partes por milhão, aqui. A exposição, o grau de risco, o EPC, se é eficaz, não é eficaz, né? E o EPI, se não aplica, não utilizado, eficaz ou não eficaz. E aqui aparecem quais são os EPIs indicados para o agente, tá? Que é uma coisa que eu vi muito em laudos. A indicação errada de medidas de proteção, notadamente medidas de proteção individual. A gente pegou muitas empresas então concorrentes aí na medicina e segurança do trabalho por um detalhe desses aqui. Indicavam lá, por exemplo, para chumbo, uma recente que a gente pegou, indicavam lá para chumbo um fator para vapores orgânicos, sendo que tinha que ser um mecânico P3. No caso do cádmio, eu dou mecânico para vapores orgânicos, se a mecânica é P1, P2 e P3, eu já coloquei aqui no agente, que é o filtro para partículas mecânicas P3, né? Eu posso usar no respirador peça facial ou semifacial, e a opção do descartável, a peça facial filtrante. Então não tem aqui como eu dar errado um protetor respiratório, né? E eventualmente aí não proteger o trabalhador e ter uma desconformidade apontada no meu PGR. Né? Se nós pegar aqui um outro agente químico aqui, vamos pegar um agente que seja solvente. Vamos lá para o benzeno, por exemplo. Então o benzeno, travou o benzeno aqui, então eu tenho a fonte geradora dele, aqui já também mostra que ele está na tabela 24, puxa o limite de ação da CGIH, a intensidade eu vou colocar aqui, né? Já tem aqui a medida padrão para o agente. Ó. Se a exposição é habitual até 5 partes por milhão, é semifacial com filtro para vapores orgânicos classe 1, exposição superior a 5 até 1000, o facial, com filtro para vapores orgânicos classe 1, acima de 1000 tem que ser o classe 2. Na exposição eventual, o semifacial com filtro para vapores orgânicos classe 1. Tudo isso aí está no programa de proteção respiratória da Fundacentro. Você que é o responsável técnico conhece esse programa? Lá dá as diretrizes, mas não diz, né, para cada agente qual é o protetor e qual é o filtro que você tem que utilizar. Então tem em relação a vapores, por exemplo, que você vai utilizar até 10 vezes o limite de tolerância um protetor semifacial, acima de 10 tem que ser um facial, até 1000 é classe 1, acima de 1000 partes por milhão até 5000 é então classe 2, acima de 5000 classe 3. Tá? Então eu fiz para cada agente em particular um estudo em relação a também essas medidas de proteção, que basta você colocar o agente e ele já tem então qual é o EPI que é indicado para esse agente, para você então indicar, confirmar se tem ou não tem na atividade deste grupo homogêneo de exposição. Então facilita muito aqui o entendimento. Na parte de fora aqui nós temos se há indicado algum EPI, a confirmação ou não dessa digitação. Depois passa pela revisão, análise do responsável técnico, que tem a mesma formatação, só que a revisão dos laudos aqui é feita por 2 funcionários que têm uma graduação bastante interessante, são engenheiros de segurança do trabalho com expertise no assunto, e eles fazem assim, a nossa equipe de digitação praticamente é infalível, né? Mas para garantir, né, passa por esta etapa, né, que é antecessora a etapa do responsável técnico. Então, quando vem para mim, isso é legal, né? Não é bom, é legal, é obrigatório mesmo. Eu não posso dar uma autonomia para a minha equipe
decidir os laudos técnicos. Então, tem que passar por mim, isso é uma etapa obrigatória. Então, se eu sou responsável pelo PGR LTCAT, abre para mim. Se eu também sou pelo PCMSO, abre ao mesmo tempo. E se são personagens separadas, abre primeiro para o engenheiro e depois para o médico responsável pelo PCMSO. Então, vamos ver como é que é feito essa análise do responsável técnico. Então, eu já tenho aqui de maneira bastante objetiva a forma de avaliar. Eu tenho aqui o mesmo esqueleto do digitador, que se eu quiser fazer modificações eu faço, e senão eu olho aqui, eu tenho o protocolo do período anterior para comparar e o protocolo do período que é o que a gente já viu antes, né? Eu vou analisar aquele protocolo. Então, eu vou ver aqui os dados do PCMSO, os exames que foram indicados. Aqui vejo, por exemplo, que ele está exposto a agentes biológicos. Então, uma empresa NR32, ele já tem que fazer esses exames aqui. O anti-HBC total, o anti-HBS, o anti-HCV e o HBsG. As vacinas que são indicadas aqui, a vacina do Covid, a do tétano, da hepatite B, da gripe e a tríplice viral, né? Passa aqui por cada cargo, eu vejo se está tudo certo. O enquadramento aqui de insalubridade, já foi aplicado em insalubridade, mas para essa atividade não está prevista a aposentadoria especial. Então eu vejo, digitaram certo, aplicaram insalubridade, não aplicaram a aposentadoria, indicaram os EPIs, indicaram os exames, está tudo ok, vamos adiante, né? Então aqui eu vejo aqui o perfil dos trabalhadores, vejo o que eles tiveram de problemas, eu vejo a conclusão que já foi feita pela minha equipe, se está tudo certo em relação a PGR, PCMSO, vejo aqui a lista de funcionários, vejo as medidas que foram recomendadas e está tudo ok. Se tiver alguma coisa a ser feita, eu posso eu mesmo entrar aqui na exposição ocupacional e trocar. Eu não preciso retornar a etapa, né? Então eu tenho a autonomia para ir lá incluir um risco, editar um risco, mudar o parecer de insalubridade, de aposentadoria, indicar ou não indicar exames, indicar ou não indicar vacina. Quer dizer, eu faço tudo aqui nesse mesmo local. Bom, está tudo em acordo que a regra, né? Isso tem ocorrido como regra, né? Eu não tenho tido retrabalho, eu faço uma análise, confiro, está tudo ok, e aí eu vou fazer aqui, eu vou fazer a análise do PGR, que ao clicar aqui, eu confirmo essa etapa, eu faço aqui a análise do LTCAT, que eu já fiz, então eu confirmo essa análise do LTCAT. Por fim, como eu estou nos dois, se fosse eu ser só o médico, ele viria direto para essa do PCMSO. Eu dou aqui a confirmação do PCMSO. E o que acaba acontecendo? Sumiu essa empresa aqui da minha lista. Eu tenho 22 registros, então eu tenho 22 empresas para analisar. Isso eu posso fazer aqui no meu escritório, eu posso fazer, nós temos um aplicativo no celular, eu posso estar em qualquer lugar, eu abro e eu tenho lá, assim, eu tenho 22 empresas para analisar. Quais são? São estas. Onde eu faço análise? Aqui. Né? Então vejam a facilidade que é para nós que temos um tempo bastante precioso no nosso dia a dia para realizar o nosso trabalho que precisa existir, Bom, a próxima etapa, depois que eu faça a minha análise aqui, a empresa vai lá para a revisão financeira. Tem a revisão financeira inicial, autorizando o levantamento, a digitação, e a revisão financeira para a entrega do laudos, depois que passa pelo responsável técnico. E depois que há uma autorização, ele vai lá para a entrega de protocolos. Então, a realização da entrega de protocolos, ela já é feita desta forma aqui, de maneira muito objetiva. Tá? Essa mesma janela aqui, ela serve para auditoria. Quando eu vou auditar uma empresa, eu não preciso ficar abrindo diversos lugares, procurando o que fazer. Eu já tenho aqui na entrega de protocolos e na auditoria as ferramentas daquela empresa. Tá? Então, o que nós temos aqui? Eu tenho o protocolo. Então, quem vai fazer a entrega pode imprimir ou então pode apresentar de maneira remota. Então, está aqui o protocolo, Então, vocês vejam a utilidade do protocolo. Né? Nós utilizamos aqui para fazer análise do responsável,
a análise técnica anterior, análise do responsável técnica, entrega do protocolo virtual ou remoto. Então, é um documento que se reveste de importância legal e importância prática aqui no nosso trabalho. Depois de apresentar o protocolo, eu vou lá diretamente na antecipação e reconhecimento de riscos, vem que abre aqui. Se a empresa eventualmente já fez uma medida, nós damos baixa dessa medida. Então, quando a gente faz uma entrega de protocolo, a empresa diz, não, eu já fiz tal medida. A gente dá baixa aqui, que ela foi realizada, mas ela não foi auditada. Ela fica numa categoria ali de medida em aberto não auditada. Quando eu faço auditoria remota, nós temos uma equipe aqui de suporte técnico que liga e faz as auditorias de maneira remota, conversando aí com as empresas. Se a empresa diz que já fez uma medida, aqui a nossa equipe dá baixa, mas ela não dá baixa total. Ela precisa ser auditada. Nós temos que ir lá comprovar que realmente foi realizado e que a eficiência daí, a eficácia está comprovada e daí então é dada a baixa definitiva. Tá? Então aqui eu tenho daí um acesso ao módulo de gestão, que eu vou explicar em detalhes na apresentação posterior, né? E o que é um módulo de gestão, que é bastante rico em informações, em ações, e aqui quando eu faço a entrega, eu já tenho um acesso ao módulo de gestão para explicar, enfim, as demandas que a empresa tem aberto. Tá? Então, ao final disto, né, quando eu faço a entrega do protocolo, eu vou para a parte final aqui, que é registrar a entrega do protocolo e homologar os laudos técnicos. A partir do momento que eu homologo, né, essa homologação é pela equipe que fez a entrega, né, abre-se automaticamente uma etapa futura que vai começar 2 meses antes do período previsto de reavaliação para fazer a liberação financeira e começar tudo lá, levantamento, digitação, revisão, entrega. Abre automaticamente uma próxima demanda que está feita para período de 12 meses. A gente sabe que o PGR ele tem que ser reavaliado a cada 2 anos, né? Mas eu deixei ainda a cada 12 meses, mas você pode daí olhar se foi feita uma avaliação no período anterior, então aborta essa reavaliação e passa direto aí para digitação e revisão, até porque o PCMSO é anual, o PGR é bienal, o PCMSO é anual, então as etapas todas se abrem a cada 12 meses por causa disto.